Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, o programa dominical de saúde, aqui no Pará, pela TV RBA, para todo o estado do Pará. Aqui em Belém, o canal 13, todo mundo sabe. E para o mundo inteiro pela internet, tvrba.com.br. Toda semana eu falo e eu gosto de repetir isso aí. Nós temos telespectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, na Finlândia agora, em Portugal, em Macapá, em São Paulo, Rio, no Brasil todo. Principalmente porque agora os nossos amigos descobriram que nós temos um programa de saúde aqui e todo mundo assiste. Daqui a pouco vão chegar os WhatsApps todos falando. E principalmente agora que nós temos um sistema novo de internet aqui na RBA, ficou maravilhosa a imagem e maravilhoso o som também. Todos, o pessoal lá das ilhas de Afuá, uma amiga minha de Afuá mandou dizer que estava nos assistindo no último domingo. Então, estamos maravilhosamente bem. E, mais uma vez, com uma convidada, agora é mais que muito especial, porque minha amiga, minha muito amiga, não sei se eu posso usar esse termo, Leila Rezegue. Leila Rezegue é a história da terapia intensiva no Pará. A Leila, ela é formada já há alguns anos, eu não vou falar, que ela pediu para não dizer a idade dela, entendeu? Mas já há bastante tempo. Mas a Leila que começou aqui no Pará com a terapia intensiva. Quando eu a conheci, foi para discutir um catéter de Swan-Ganz, que hoje nem se usa mais. Isso já faz muito tempo. Então, Leila, primeiro, esse convite está devendo há muito tempo, que eu já te convidei várias vezes. É verdade. Várias vezes. E, segundo, muito obrigado por ter vindo. É um prazer. E a pergunta inicial. Leila, me faz um histórico da terapia intensiva na nossa região, vai. Eu sei porque você começou com tudo isso. Não, quem começou foi Sandra Panzuti, Mário Fácil. Eles precisavam agrupar os pacientes mais graves do hospital. No caso, era a Beneficente Portuguesa. A primeira UTI de verdade foi lá. Certo, eu lembro. Fui Lembra disso? Né? Então, o Fischer também. Eu não era estagiário, não tinha cacife para estar naquela UTI. Mas era muito rudimentar em termos de segurança. Tudo que a gente faz isso faz 35 anos, quase 40 anos. Começou com eles e quando a cirurgia cardíaca chegou no Pará, através do Luiz Paulo, do Haroldo e do Maneschi, as UTIs começaram a tomar corpo, eles trouxeram. Quando você chegou com inovação em termos de monitorização hemodinâmica, a UTI foi crescendo. Agora que a gente vem apresentando programas de controle de qualidade, de segurança dentro das UTIs, elas têm se transformado em núcleos de, como eu posso dizer, maestria, fugiu a palavra. Expertise, dentro dos hospitais, né? A gente conseguiu, por exemplo, controlar a flora bacteriana dentro das UTIs de uma maneira que hoje em dia é o contrário. A gente se defende do resto do hospital. Mudou muito isso. Mudou total. Porque a gente tem estudado muito isso. Dentro da UTI não tem esse negócio de usar adorno, não lavar a mão. A gente controla o uso de antibióticos, são os infectologistas que vão para dentro da UTI controlar. Então, a gente... Desde a época da seringa de vidro, gente, eu vi seringa de vidro, hello. Desde a época da seringa de vidro. Eu fervi seringa de vidro na casa do paciente. Gente, a gente viveu isso, eu vivi isso. Então, eu espero ainda ter vida o suficiente para ver o não uso de agulhas, ok? Tô achando que a gente vai acabar vendo coisas novas, tecnologias novas. Por exemplo, eu te conheci com o catéter de Swan-Ganz, tu te lembras disso? Lembro. E isso faz, nossa, mais de 20 anos, né? Com certeza. E hoje em dia, a gente já abandonou completamente esse tipo de parâmetro para determinar o estudo do choque, que a equipe multidisciplinar da UTI
Porque na UTI não é a Leila, ok? Não. Atrás da Leila tem todo mundo, inclusive o pessoal da higienização. São pessoas super importantes dentro da UTI. Eu vou te falar uma coisa, só para não querendo te interromper, só para dar uma ênfase nessa parte. Em 82, eu fui trabalhar no Einstein, lá em São Paulo. Eu morei em São Paulo há muito tempo. Eu era assistente de um professor meu, do professor Celso Ferreira. E a primeira coisa que eu me impressionei no Einstein foi o limpador de chão, porque ele era conhecido no hospital como o exterminador de micróbios. Sério, a política era totalmente diferente. O exterminador de micróbios daquela ala, ele era quase que o responsável se houvesse uma infecção hospitalar, porque ele não conseguiu matar todos os micróbios. Deu para entender? Então, toda vez que a gente tem um surto na UTI, a gente chama os exterminadores. Meio que a gente tem um ataque de nervos e diz, chama o Messias! O Messias é o rapaz que capricha os cantinhos e dananá. E nem precisa mais, porque a gente desenvolveu tantos procedimentos operacionais padrão. Certo. A UTI, ela tenta imitar os aviões. Né? A UTI, ela se espelha na aviação civil. E a aviação civil brasileira é uma das mais seguras do mundo. E a nossa associação, que é a AMIB, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, foi para dentro da Gol. O Ragéas, que é um dos coordenadores de qualidade do Einstein, foi quem montou essa expertise de inteligência. E a gente se baseia nos checklists, na troca de informação entre todo mundo. Claro, ninguém é perfeito, nem todo mundo sai super satisfeito, mas a gente, dentro das UTIs, mede o que faz. Puxa. Não, esse salto de time, né, usar o termo dos americanos, do time, mudou tudo, né? Muito. Mudou. Muito. Porque eu fico imaginando, Leila, quando eu era residente, quando eu fui o responsável pela terapia intensiva da cardiologia da Escola Paulista, lá por 82, 83, 84, na época do Swanganch. Naquela época, a gente não tinha um checklist, não tinha... Era só o estado da arte. Era o estado da arte. Aquilo. E a gente tinha um monte de... Hoje, um dia desses, o meu neto estava internado numa UTI recentemente. Eu estava lá de acompanhante. Eles foram passar visita, o infectologista, outro médico. De repente, eles fizeram um cheque de tudo. Assim. Tudo. Eu te juro que eu não... Fazia muito tempo que eu não estava dentro de uma UTI. E eu fiquei assim, checaram toda a punção, a entrada, não sei o que mais, onde tem, precisou, não precisou. E checaram, tira, não tira. E então, o grande desafio é parar o antibiótico no 7º dia. Pois é, e de repente tu para e diz assim, puxa vida, eu vou para casa tranquilo, porque está sendo feito o máximo que pode ser feito. É assim mesmo. Que é a grande pergunta do paciente, né, da família. Falta fazer mais alguma coisa. Da família. Será que o meu parente está tendo tudo o que pode? Isso é uma coisa... Evoluiu muito. Então, esse salto de vocês... Foi um absurdo. Foi um absurdo. Muito bacana ver isso. A gente tinha um gap de 5 anos com relação ao Sul e o Sudeste. Isso foi ao longo dos anos com a internet, né? Foi diminuindo. A gente não sente mais um gap muito importante. Não tá, né? Eu acho que em todas as áreas da medicina, que é hoje... A gente não deve mais nada para ninguém. É verdade. Hoje que nós vamos nos congressos internacionais, né? E nos congressos internacionais você vê, estão fazendo o que você faz. Exatamente. O que eu faço, eu sempre falo, o que eu faço lá em Belém é o que se faz aqui. Mas era tão bom na época que a gente ia no congresso e não sabia nada e aprendia tudo. Era o máximo. Era o máximo. Era o máximo. Eu cheguei a ser convidado aqui em Belém, voltando assim, isso há 15 anos atrás, um laboratório convidava para te ir naquelas reuniões de hotel para explicar o que estava sendo feito no mundo lá fora. Era incrível, né? Hoje, o mundo lá fora está aqui dentro, então acabou. Eu falo, às vezes, eu tenho paciente assim, não, eu vou operar o olho lá em Fortaleza. Eu sempre digo, para quê? Não, eu vou para Goiânia, para quê? Não, eu vou para São Paulo, para quê também? Né? Nas nossas áreas... se faz no mundo o que nós fazemos. Interessante, você pega alguns pacientes VIPs e faz as propostas de plano terapêutico, né? E
Paciente VIP é paciente VIP. Pergunta se você quer ir embora para São Paulo ou para o Rio. A resposta, habitualmente, é não. Isso vai virar um inferno. Queremos ficar aqui. É incrível isso. Mudou muito, né? Mudou. Tem algumas áreas que a gente precisa crescer. Né? Eu lembro da época que o pessoal ia no Rio de Janeiro operar vesícula. Eu também. No Rio de Janeiro. Onde foi operou? No Rio de Janeiro. No Rio era o chique. Pois né? Era o chique. Hoje em dia a gente não consegue mais andar na Avenida Brasil. Né? Coração era em São Paulo. Era isso mesmo. Onde eu fui, lá em São Paulo. Hoje não tem razão nenhuma. Evoluiu muito. Nenhuma. A gente não fica a dever para ninguém em quase todas as áreas da medicina. É verdade. Né? E a medicina intensiva, ela tem o desenvolvimento do plano terapêutico. Isso está muito bacana, né? O desenvolvimento da qualidade dos hospitais, a segurança dos pacientes, vem cobrando esse plano terapêutico. Sim, e agora nessa internação é exatamente o que a gente vai fazer. Quais são os objetivos do tratamento? Isso encurta tempo. Ninguém quer ficar no hospital, na UTI, 5 dias. É o mínimo possível tudo, porque o paciente tem que muito rápido voltar para a sua vida normal, para casa. Agora, fica muito difícil quando a gente se depara com o final, né? Porque muda a estratégia. Você vai usando todas as habilidades, todas as ferramentas, todos os instrumentos, chega a um ponto que o organismo não responde mais e vira um sofrimento para todo mundo. Quando todo esse momento da virada é muito difícil para os intensivistas ainda, é uma área que os intensivistas ainda têm que evoluir bastante, aprender bastante, crescer, porque a parte técnica está fácil, a gente tem tido muito sucesso. Não, eu tenho sentido. O pessoal antigamente ficava na UTI 1 mês, 2 meses, agora fica 4 dias, 5 dias. E olhe lá. No pós-operatório da cirurgia cardíaca é um dia. Nossa, um dia. Nossa, como estão evoluindo bem. Eu fico impressionada. Uau, incrível. Um dia. Mas assim, por exemplo, administrar líquido é uma ciência. A gente errava muito a administração de líquido. Se a UTI não é boa, ela provoca iatrogenias. As UTIs... assim como elas podem te salvar, elas podem te matar. A UTI é um ambiente muito perigoso, porque você precisa ter... Eu ia te fazer uma pergunta em seguida disso. Primeiro, deixa eu fazer um comentário. No 6º ano, eu aprendi gazimetria arterial com o Mário Fassi, tá? Sim. Ele que me ensinou. O único lugar que fazia em Belém era na UTI da BDMC de Portuguesa. Só. Tá? É verdade. Nos outros lugares, tu fazia a gazimetria hoje e te dá o resultado amanhã. 2, 3 dias depois. Incrível. Era incrível. Aí, quando o Bede Caetano assumiu a ordem terceira, nossa, isso faz muitos anos. Muito tempo, Daniel. E começou, Paulo Azevedo colocou uma máquina de gasômetro lá dentro. Lembra disso? Ele contando essa história. Mas era muito complicado, porque acabava o gás não sei do quê, alguém deixava tudo muito sujo, não era fácil. Hoje em dia melhorou tudo. Hoje em dia o laboratório te dá resultado crítico, né? Ele telefona e diz, atenção, o potássio do paciente Francisco de Assis dos Santos está tanto. É assim. Então, peraí. Paramos no potássio. Acabou o nosso primeiro tempo. Só um instantinho, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Voltamos e a Leila estava falando do potássio, que
a informação é pelo telefone, quando ele não está normal. Leila, e me fala de tratamento de câmara hiperbárica. Então, isso é usado na terapia intensiva, é? Então, alguns pacientes da terapia intensiva se beneficiam desse tratamento, porque a câmara hiperbárica é um tratamento coadjuvante. É muito usado pelos cirurgiões plásticos. Quando eles têm que fazer alguma coisa em fumantes, eles indicam medicina hiperbárica. Pacientes diabéticos já com comprometimento vascular periférico. E dentro da medicina intensiva, a gente usa demais nos queimados. Tanto que a gente... Mas qual é a vantagem, hein? Então, a neoformação, neovascularização. É impressionante. E o que a gente queria ter era uma câmara do tipo individual, que as mãezinhas pudessem entrar com os bebês queimados. Essa é a ideia. Só que a câmara individual, ela gasta muito oxigênio. Para o Estado é muito oneroso, né? Como tudo na medicina é oneroso. Saúde é uma coisa que todo mundo tem direito, mas é uma coisa muito cara. Muito cara, pouco acesso, né? E outra coisa, um dia desse alguém me disse, não, mas como? Eu disse, os hospitais, eles têm que comprar aquele aparelho que é $1 milhão, aquele outro que é $1 milhão, aquele outro que é $1 milhão, e daqui a 5 anos não vale mais. Fora as glosas, né? Fora as glosas que a gente tem sofrido horrores. Os planos já entram com corte de 60%. 60% é inviável. É um absurdo, não dá. Então, a gente mantém, no Saúde da Mulher, a gente mantém a câmara para os nossos pacientes. A gente não abre para fora para tu veres as dificuldades. E para o SUS, não há mais nenhuma linha de convênio, não. A gente tinha antigamente, há uns 10 anos atrás, mas ficou muito caro, né? Porque é oxigênio, né? E aí, como faz? Eu tenho um paciente queimado, só por curiosidade. Ok. Então, a gente... total. É uma subespecialidade, né? A medicina intensiva é uma especialidade. A nossa AMIB é quem titula as pessoas. Eu tenho que me submeter a uma prova escrita inicialmente, depois os meus pares vão avaliar se eu sou intensivista ou não. E uma subespecialidade, que é a medicina hiperbárica, muito ligada à USP, né? Marizinha, blá. Marisa. A Marisa. Marisa é a grande mãe, ainda é, né? Ela ainda é considerada a mãezona. Da terapia intensiva, da medicina intensiva. Como um todo. Como era o nome da Marisa? Marisa D'Agostino Dias. Marisa, eu lembro lá... Ela trabalhava com Dário Birolini. Pois eu lembro dos anos 80, ela discutindo a validade da bioimpedância. Ela adorava estudar isso. E quando ela descobriu a medicina hiperbárica, olhando uma câmara individual no corredor do HC. Ela tinha uma UTI, que é a UTI do pronto-socorro do HC. Certo. E essas câmaras umas 3 câmaras, foram colocadas uma atrás da outra. E ela queria saber o que era aquilo. O que era aquilo. E tinham acabado de chegar no Brasil, ninguém não tinha know-how para trabalhar com a medicina hiperbárica. E ela começou a organizar os estudos, organizar cursos, são cursos de extensão. Certo. Então, você, para assinar como responsável técnico da câmara hiperbárica, tem que passar pela mão da Marizinha. Mas é muito interessante. Mas tem que ter paciência. Eu não gosto daquilo, não, porque é muito devagar. Ficas olhando uma mega máquina e mexe com o botão. Eu gosto de ver gente, né? Eu adoro. Aquela mega máquina melhora as feridas, é isso? Mas ela não fala, né? Na UTI, a gente tem que falar. Não, tu mexe sempre com doente grave, como tu fala. Eu não sei fazer outra coisa, não sei. Fazer consultório. Aquele paciente que tu tem que primeiro tratar e depois tu vai ver. Primeiro você corre, trata. Aí depois pensa o que é. É o contrário, é uma lógica ao contrário. É uma lógica reversa. Pneumonia pulmonar, tem que correr, resolver. Tem que manter vivo, depois eu vou ver. Nossa, a gente está com um caso super difícil no saúde, uma criança de 14 anos, porque agora na cidade a gente está tendo que trabalhar com crianças. Eu não sei, ainda não entendi bem esse movimento, mas a gente está seguindo. Essa criança tem uma hemorragia digestiva de uma causa desconhecida, com grandes varizes de fundo do estômago. E 15 dias antes dessa criança chegar, eu comecei a dizer, cadê a sonda balão? Cadê a sonda balão? Lembra? Sonda balão Sangstein Blackmore. Você lembra disso? Lembro. Ninguém tem. Eu usei isso. Então, mas ninguém tem. Aí eu comecei a ficar, não sei porquê, eu acho que o anjo da guarda do moleque começou a me perturbar.
E aí eu perturbei o engenheiro clínico, que perturbou o diretor, e o diretor Eurico foi lá e disse, eu resolvo isso, pode deixar. 15 dias depois, a sonda balão guardada, o moleque começa a morrer dentro da UTI. E se não tem a sonda balão, ele já estava morto. A gente está tentando descobrir como salvar aquela criança que a gente não sabe que ela tem. Olha como tem um magistral. Problema de hemorragia de intestino. Não, tem varizes esofágicas pequenas, não tão grandes. Rafael Garcia, o hepatologista, é quem está cuidando junto com a gente. Geralmente é por causa de doença hepática. Mas a gente não sabe qual é a doença hepática, ele nunca teve nada. Olha que coisa, né? Então, medicina intensiva é assim, é uma caixa de surpresa. Eu sempre digo para eles, a gente mantém lá guardado, tanto no Gemitá quanto no Saúde, a gente guarda uma caixa de via aérea difícil, com kit de cricotireoidostomia. Puxa! Kit para quê? Olha que chique, entendeu? É muito chique isso. Porque, assim, na hora da dificuldade, na hora do que eu preciso daquele material, todo mundo sabe onde está. E a sonda balão agora está dentro da caixa de via aérea difícil, porque não tem outra caixa, sabe? Via aérea difícil. Tem que imaginar. Eu sempre digo para eles que a cultura é muito importante, né? O brasileiro não sabe fazer isso. A gente não sabe planejar como vai correr de um incêndio. Na verdade, a gente sabe planejar, né? A gente sabe por onde vai sair, quem vai sair primeiro. Morreram 6 pessoas. A gente individualiza as pessoas pelo prognóstico. Vai que você não consegue ter um mal-estar, não consegue dar plantão, eu tenho que acionar um plano de contingência. Na passagem de plantão da equipe, nas várias disciplinas, tem que estar estratificado quem é prioridade 1, 2 e 3. Para você não começar pelo leito 1, 2, 3 e o paciente mais grave está no 10. Fica sendo o último. Tu estás entendendo? Essa cultura da segurança dentro das UTIs tem causado muito prazer no trabalho, né? É o estar ali todo dia e dizendo para a enfermeira, você tem que trabalhar assim também, porque esse é o caminho para o próprio fisioterapeuta, reconhecer quando o colega está com burnout. Isso é muito importante. Nós somos... Fala do burnout. Não sei muito isso. Não, mas o que é isso? É uma doença. É uma síndrome. Uma síndrome do pânico de médico, é isso? De médico, fisioterapeutas, enfermeiros, de todos que trabalham sob estresse. Nova agora, descrita... Tem uns 15 anos que a gente está discutindo isso. Mas estamos começando a falar nisso agora, assim, a gente dia não a tem dia. essa organização tão... hoje eu falei, toma cuidado, ela está com burnout. Nós estamos no Setembro Amarelo. Depressão, intensivista... Entendeu? Ela não está bem, está todo mundo vendo que a pessoa não está bem e a pessoa está ali cuidando de pessoas. Então, tem que ter essa sensibilidade, essa parte humana de dizer... vamos separar, vamos dar outra tarefa para ela e evoluir para isso. Que o grande, como diz o Adilon, onde eu tenho 2 diretores maravilhosos, né? Que assim, tudo eles dão ordem em mim, mas eu deixo, né? Adilon diz, Leila, é muito simples. Os algoritmos vão mandar em tudo. O que vai nos diferenciar, os intensivistas, é a humanização da história. É a gente... perceber, passar aquilo com maestria, fazer a empatia, trazer para a esperança, isso é muito legal. Eu tenho certeza que é um dom, você ser intensivista é um dom. Eu tenho certeza que trabalhar com afinco, sabendo que ali não é o lugar que vou ser bem remunerada, ou que ali eu vou ter status, não. É a certeza de que ali você está ajudando mesmo, distribuindo. E a evolução é essa. Isso é fantástico, Leila, porque você está... Desde que tu está nisso a vida toda. Muito legal, né? A vida toda. E agora, esse teu olhar brilhante de gostar de fazer isso, me deixa assim... Ainda agora tu perguntaste, antes de nós sentarmos aqui, se eu ainda gosto de dar aula, se eu ainda gosto de ser hemodinamicista todo dia. Que máximo isso. Todo dia. Tá? Eu trabalho com um médico que hoje deve ter 20 anos menos que eu, tá? E no mesmo pique. Incrível. No mesmo pique. Porque eu trabalhava com o João. O João virou vice-prefeito de Abaetetuba
Aí não teve mais tempo da gente fazer cateterismo, tá? Angioplastia todo dia. Temporariamente, porque eu não sei se ele ainda vai continuar político. Entendi. Se bem que ele é um cara brilhante. O João, na semana que o João resolveu parar de fazer cateterismo, o Rodrigo chegou. Olha aí. O Rodrigo é filho do Ribamar, anestesista. Sim. Os anestesistas. Nossa referência. E da Ana Maria, que é hematologista. Sim. Está bem formado. Que bacana. Bem formado. Chegou e faz dupla comigo, tá? Eu não vou falar que eu sou o chefe, nem que ele é o chefe. Entendi. Porque eu sou mais velho, mas ele é mais atual, tá? Entendi. Eu sou da geração, eu vou te dar um exemplo, que a gente não mexia com tronco de coronária. Ele é da geração da bifurcação. Então, Incrível, a gente juntou as duas coisas. Incrível isso. A gente juntou as duas coisas e uma coisa super legal, trabalhamos em equipe. Isso é muito bacana. Em equipe, isso é... Então, a medicina, ela tem essa... Alguns profissionais não querem fazer isso, né? Já ouvi de vários. Eles gostam de se enclausurar no consultório e fazer a medicina como base. Certo. Essa é a base. Nós que trabalhamos em equipe sabemos muito bem como desenvolver o autoconhecimento. Lógico. A necessidade de distribuir conhecimento, que todo mundo saiba, que a cultura seja forte. A gente sempre diz que os brasileiros precisam imitar os japoneses com relação aos 5 S. Certo. Né? Era isso que eu ia falar sobre o incêndio. Certo. Eu sempre digo, na UTI, tudo tem que estar sempre no mesmo lugar, sempre muito limpo, que a gente tem que ter noção de economia de material dentro da UTI, economia de água, por exemplo, autodisciplina. Eu tenho que estar maquiada, eu tenho que estar com o cabelo arrumado para os meus colegas se encantarem. Eu preciso encantar os outros. Certo. E, acima de tudo, tem que ter muita disciplina para sempre repetir. Sabe lá o que eu ia dizer para o Marcelo Dias? Ei, vai lavar a sua mão? Não é fácil. Acabei de lavar. Lavaste no bloco, pegaste na porta. É muito interessante. É muita disciplina, entendeu? Não, eu sei, e assim, a evolução com relação a... Por exemplo, a gente está deixando de usar estetoscópio. O ultrassom e o eco dentro da UTI, hoje em dia é uma realidade. Essa era a minha pergunta final. Eu ia te fazer a pergunta final assim, o que substituiu o Swan-Ganz? Muitas coisas, Muitas coisas. A gente tem, quando o paciente está entubado, uma metodologia que é o delta-pp, que é a diferença de pressões, que é só usar, curar e fazer os cálculos pela onda da PAN. Pela onda da PAN. Pela onda da pressão média. A observação das cavas, a medição das cavas. Só de olhar a cava inferior, a gente diz está seco ou não está. E pelo eco, fazendo medidas de pressões, a gente envelopa, faz o cálculo. Tem um cálculo direto. Olha, o débito cardíaco é tanto. Muito sério, só com o probe. Com o aparelho de ultrassom, tu resolve tudo. Incrível. De uma maneira não invasiva. Exato. Não, e o Swan-Ganz... Não cutucou nada. Virou nada. Virou história. Virou história. Virou história. Virou história. Bacana, né? Que legal. Leila, nosso tempo acabou. Tuas considerações finais. Então, gostaria de deixar um sentimento de que a UTI não é o ponto final de nada. Lá tem vida, lá as pessoas não são frias. Eu tenho observado muito que as famílias vão ao Google, querem chegar lá com diagnósticos, querem confrontar opiniões. São pessoas que sofrem, que vivem e que tentam fazer o melhor. Ninguém sai de casa para dizer, hoje eu vou maltratar o pai do fulano de tal. Não. Lá a gente vai para dar o melhor de nós. É assim que a gente faz. Obrigado, Leila. Nada, foi um prazer enorme. Obrigado mesmo. E nós vamos dedicar, a Leila concordou, nós vamos dedicar esse programa ao nosso número 1 antigo que começou tudo isso aqui em Belém, lá na Beneficente Portuguesa. Professor Mário Fácio, que depois virou anestesista e a Leila ficou triste porque ele criou um monte de grandes anestesistas. Se ele ficasse na UTI, ele teria criado um bando de Leilas. Mas ele criou um bando de bons anestesistas, que são os nossos anestesistas brilhantes. Mário, o programa é para você, amigão.
A gente se fala qualquer dia desse. O Mário tá vivo, tá, pessoal? Vem ali. Um abraço e uma semana iluminada para todos vocês. Até a semana que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar.